Por que a minha máquina de costura sempre quebra? Muitas pessoas fazem essas perguntas para mim no YouTube que a máquina de costura está quebrando frequentemente. Isso realmente acontece. Às vezes você acabou de comprar uma máquina de costura, como tem muitos comentários aqui, e a pessoa menciona que a máquina já começou a dar problema. Talvez a máquina está embolando a linha, ou talvez está quebrando a linha frequentemente, pode até mesmo estar pulando o ponto, e a pessoa muitas vezes utilizou apenas uma vez a máquina de costura. Então eu vou falar neste vídeo aqui para vocês por que isso acontece, porque a máquina de costura quebra frequentemente. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, indo direto ao assunto, é com respeito que as máquinas de costura, elas são extremamente sensíveis, tá? E elas são mesmo. Por exemplo, essa máquina de costura aqui doméstica, que a maioria das pessoas costuma ter, elas são sensíveis. Até as máquinas de costura que são um pouco mais robustas, como as máquinas industriais, elas, querendo ou não, são sensíveis. Então, se você utilizar ela de modo um pouco diferente, ela vai começar a apresentar problema, entendeu? Por exemplo, vamos imaginar que você vai aí costurar e coloca aí uma coisa totalmente errada, que a máquina de costura ela acaba costurando. Talvez você vá lá e coloque um tecido um pouco mais grosso. Então ela vai apresentar problema, ela talvez não vai costurar ou vai desregular e assim por diante. Então tenha isso em mente. Quando você compra uma máquina de costura da loja, ela vai sair costurando, normalmente sai costurando. Mas no primeiro dia ela pode apresentar problemas se você não utilizar ela de modo adequado, beleza? Um outro ponto bem importante que você precisa ter em mente, achar que as máquinas de costura que você tem na sua casa ou que tem nas lojas, ela vai costurar absolutamente tudo. Porque, pessoal, muitas pessoas que estão entrando na área da costura acham que apenas comprar uma máquina de costura e botar ela para funcionar, ela já vai costurar perfeitamente, não vai precisar fazer absolutamente nada, costura qualquer tecido e assim por diante. Mas não é assim. Máquina de costura é um pouco mais complexo, por isso que hoje existe cursos de corte e costura para você poder saber tanto manusear a máquina, como também como você poder fazer as roupas. Mas você não vê, por exemplo, um curso de como manusear uma cafeteira, ou como fazer, ou como manusear uma panela de pressão. Por que não, pessoal? Porque é algo simples e fácil. Já a máquina de costura é diferente, ela é um equipamento de trabalho. Tente imaginar isso. É uma máquina de trabalho, então você precisa entender como que ela funciona. Então não ache que a sua máquina de costura costura tudo que você vê. Então acontece muito de a pessoa que está iniciando comprar uma máquina de costura aí e às vezes ela coloca lá um jeans totalmente dobrado e quer fazer costurar ali. E a máquina de costura, talvez que ela compre, não vai suportar isso. Então tome cuidado, e até muito importante vocês também tomarem cuidado até na hora de comprar com os anúncios. Por exemplo, existem anúncios aí que a pessoa só quer vender, que não é próprio da loja, por exemplo, próprio da loja da Eugene, não é próprio da loja da Singer. Então às vezes a pessoa vai lá, anuncia e diz, ó, essa máquina de costura costura até tijolo, e a pessoa acredita e vai, como vai ver, a máquina não costura absolutamente nada. Então tome cuidado com isso, porque infelizmente o pessoal quer vender e depois vai tentar correr atrás, não vai conseguir, vai levar para assistência, chamar mecânico e assim sucessivamente. Então, quando você for comprar uma máquina de costura, primeiro de tudo, o que você deve fazer? Pense o que você vai querer fazer com aquela máquina, o que você vai querer costurar e compre uma máquina conforme as suas necessidades, tá? Uma outra coisa muito importante, pessoal, que acaba a máquina quebrando frequentemente, que a maioria das pessoas que quando compra uma máquina e está se aventurando não sabe absolutamente nada de máquina de costura, não sabe nem sequer o básico. E este é o grande problema. É muito comum eu ir lá numa máquina de costura e a pessoa falar que a linha está embolando. E é simplesmente eu chegar e mexer no tensor da máquina e a máquina volta a funcionar. Ou essa máquina aqui, por exemplo, uma industrial como essa, a pessoa diz que não está costurando de jeito nenhum. E eu chego lá, vou dar uma olhada e vejo que a pessoa colocou a agulha do lado errado. Ou seja, são coisas básicas que faz muita diferença no seu processo de costura. Então, saber o básico é fundamental. Então, qual que é o meu conselho para você, para sua máquina parar de quebrar? Se você está querendo aí comprar uma máquina de costura, ou você já tem uma máquina de costura, mas está tendo problema, você precisa aprender o básico.
Quer? Faça um curso aí de corte e costura, alguma coisa aí, ou vai no YouTube, veja como sua máquina funciona, como você vai fazer isso, como você costura um tipo de tecido e assim por diante, tá? Porque isso vai te ajudar muito. E hoje aí muitas cidades tem cursos presenciais de corte e costura. Você vai lá, faz o curso ali com a pessoa vai te ensinando, tem cursos online, ou seja, tente ter um pouco mais de conhecimento, tá? Isso aqui, pessoal, não é para você, eu estou vendendo alguma coisa para vocês. Não, eu nem tenho curso de corte e costura para vocês terem ideia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que não é uma coisa que é tão simples assim como as pessoas acham. É difícil? Não, mas você precisa ter tempo para poder fazer isso. Então tem uma coisa agora na tua cabeça, coloca isso aqui. Muitos problemas que acontecem nas máquinas de costura é o próprio usuário que acaba ocasionando ele. Simples assim. Muitos problemas que acontecem nas máquinas é o próprio usuário que acaba ocasionando ele. Então, se você tiver pelo menos o básico, pode ter certeza que sua máquina de costura vai durar muito tempo. Então, me diz aqui no comentário, sua máquina de costura alguma vez já deu muito problema? E depois você foi perceber que o culpado, na verdade, era você? Ou talvez você está utilizando sua máquina de costura e ela nunca deu problema, porque você sabe como fazer os consertos, ou você sabe manusear ela. Então deixa aqui no comentário que eu vou ver aí certinho para poder saber o que está acontecendo com vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Então busque conhecimento, busque saber mais para acabar com esses problemas frequentes na sua máquina. Então um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.